Ok, então bora lá. Então, a dúvida dele, né, de João, né? É João. E é na definição do potencial, né? Logo no comecinho da discussão, né? Na definição de energia potencial, enfim. Então, a gente fez na verdade, eu começo a aula, né? Fazendo um paralelo entre a força gravitacional e a força elétrica, né? Essa parte a gente já tinha discutido um pouco, que foi a questão da força ser conservativa, né? Tanto a força gravitacional como força eletrostática, né? E, e aí eu mostrei, né, por exemplo, se você for de um caminho I, né, a um caminho F, né, sob a ação de uma força conservativa, que no nosso caso é a força eletrostática, né, se você for por um caminho que eu chamo de caminho 1, ou se eu for por outro caminho, né, vou chamar caminho 2, ou se eu quiser ir por outro caminho, né, possível, até o ponto F, chamar esse caminho 3, o trabalho, né, é o mesmo. O trabalho realizado pela força para sair pelo caminho 1 é o mesmo do caminho 2, que é o mesmo do caminho 3, né? Isso é o que a gente chama de propriedade de força conservativa, né? Força conservativa. Conservativa porque a energia mecânica se conserva, né? Você pode mostrar que você pode construir uma função energia potencial U, né? Que somada com a energia cinética da partícula, isso aqui é constante, que é o que a gente chama de energia mecânica. Tá? E aí a gente diz que o trabalho, né? Esse resultado diz, né? Que o trabalho independe de caminho ou trajetória, né? O caminho escolhido. Tá? E aí, né? O fato dela ser conservativa facilita a nossa vida porque justamente a gente pode construir uma função energia potencial, né? Do sistema. Tá? E como é que a gente constrói essa função, né? A gente pode mostrar aqui o ΔU, né, aqui, ó, que ela foi do ponto I ao ponto F, né? Então, seria a energia final menos a energia inicial é igual a menos o trabalho, né, que a força realiza para levar a trajetória do ponto I ao ponto F. Tá? Então, como o trabalho é o mesmo, né? E você nota aqui, ó, que o trabalho independe de trajetória, por quê? Porque a energia ó, só depende dos valores nos pontos. No ponto F, onde a energia é o F, né? E no I, onde a energia é o I. Então, se você fizer o F menos o I, qualquer caminho que você escolher, o resultado vai ser o mesmo, que é o negativo do trabalho. Tá? E aí, para encontrar uma função, agora, né, que a gente quer uma função energia potencial, que é o próprio U, né? Então, se a gente quiser encontrar uma função U, para que ela seja conservativa, ela tem que depender só da distância. Tá? Então, em geral, a gente chama de R, U de R. O de R é uma posição que a gente quer saber até o ponto que a gente está procurando. Por exemplo, eu tenho aqui uma carga. Se eu falar da força eletrostática, então eu tenho uma carga, né? E tenho outra carga aqui, né? Uma carga Q1 e uma carga Q2. Tá? Então, U de R, né? Se a distância entre elas é R, né?
Então, o de R vai me dar a energia potencial das duas partículas carregadas. Tá? Então, uma primeira observação importante é que a energia potencial, ela não existe para uma partícula só. Tá? Ela existe para, no mínimo, duas partículas. Né? E lá na aula eu mostro como calcular para um par e depois a gente estende para N partículas. Né? A gente estende para N partículas. Tá? Então, então, como é que a gente constrói essa função U de R? Né? Que é a energia potencial entre duas partículas. Como a gente define, na verdade, a variação da energia potencial, né, uma definição primeira, a gente diz que ela é igual ao negativo do trabalho. Então, para a gente determinar uma expressão que me diga qual é a energia que está armazenada aqui, eu tenho que usar um caminho, né? Eu tenho que escolher um caminho e calcular a variação da energia potencial. Mas aí, como eu quero a própria função energia potencial, o DR, então suponha que o meu UDR é nessa configuração aqui, do jeito que está. Tá? Então, se eu for fazer uma variação, eu tenho que escolher uma das duas partículas e trazê-la de um ponto até outro. E de um ponto cuja energia potencial seja zero, que é o que a gente chama de ponto de referência. Tá? Então, suponha, por exemplo, aqui, Então, como é que eu tenho que fazer essa construção aqui? Então, eu tenho que supor, né, um ponto, né? Então, eu imagino o caminho, o caminho que eu posso escolher qualquer caminho, né? Então, se eu posso escolher qualquer caminho aqui e o resultado é o mesmo, então o caminho mais simples é uma reta, né? Então, lá na demonstração, quando eu faço a energia potencial entre duas partículas, então eu escolho um caminho, né, em que o ponto inicial, por exemplo, é isso aqui, que a energia inicial é essa, então aqui está o ponto inicial e aqui está o ponto final, onde o final eu estou chamando de U, que é o próprio U, quando a distância entre as duas partículas for E. Então, normalmente, a gente escolhe um ponto de referência no infinito, por quê? Porque no infinito, as partículas, elas praticamente não têm interação, tá? Então, você considera como zero. Isso é o que a gente chama de ponto de referência. Ponto de referência. É a mesma coisa se você trouxer para o contexto gravitacional. A gente sabe que entre a Lua está aqui orbitando, né, a Terra. Então, porque existe uma força gravitacional entre elas. Então, se você fizesse, né, se você pudesse ter algum agente que separasse, né, se você dissesse, qual é a configuração em que a Lua não tem nenhuma interação gravitacional com a Terra. Então, a gente sabe que quanto mais perto a atração é maior, o contrário é o quê? Quanto mais longe, a atração é menor, né? Então, você faz a Lua ser muito, muito distante da Terra. Então, levar a Lua para o infinito, né? Então, se você fizer a distância entre a Terra e a Lua tender a infinito, praticamente você vai anular a interação, a força gravitacional entre os dois. Né? Então, a mesma coisa que a gente faz para a eletrostática, entendeu? Então, o ponto de referência é o ponto o qual as partículas não interagem. Esse ponto de referência é o infinito. Né? Então, se você for aqui, usar a definição, então, o seu ΔU vai ser quem? O final, que é o que eu estou chamando, menos o inicial. O inicial, eu estou trazendo ela do infinito, então é zero. É igual a quem? A menos o trabalho, aí eu coloco esse rótulozinho aqui, infinito. Que é o quê? É menos o trabalho, é o negativo do trabalho, que eu tenho que fazer para trazer a partícula aqui, a 2, do infinito até o ponto, posso chamar isso aqui ponto F, né? Em que a distância entre ela e Q1 vai ser R.
tá? Então, suponha, por exemplo, ó, que isso aqui seja uma carga positiva e uma carga negativa, né? Então, Q1, ele está realizando um trabalho sobre Q2, né? Então, se trouxer ela do infinito, né, até esse ponto aqui, vai gastar uma quantidade de trabalho, né? Mas a energia potencial entre elas, lembra, energia potencial é a energia que está armazenada ali, né? Então, essa energia vai ficar guardada. Então, que energia é essa? É o negativo do trabalho que você gasta para trazer ela do infinito até esse ponto aqui. Tá? Sim, sim. Agora Ficou entendi. claro aí agora? Sim. E o senhor falou. E o R, aí o R que você tinha dúvida, então a gente faz essa continha lá, né? Fica U de R igual a constante eletrostática, que é 1 sobre 4π ε0, o produto das cargas, né? Q1, Q2, dividido pela distância entre elas. Ó, U é uma quantidade escalar, não é? Então, isso aqui é um número. É uma energia, isso aqui, energia potencial. Aí, se eu quiser o potencial agora, ó, note a diferença. Isso aqui é o que eu chamo de energia potencial, né? Elétrica. Aí, por exemplo, se eu tivesse 3 partículas aqui, colocasse uma terceira, aí eu teria que somar o trabalho que eu gasto, né, para trazer ela do infinito até o ponto aqui, né, que é o que eu faço lá na aula gravada, né, eu vou trazendo de uma por uma e somando, de maneira que você aí soma aos pares, né, você soma isso aqui aos pares e dá aquela expressão final, que é um somatório, né. Então, lembra, a energia potencial é uma quantidade que você tem que ter, no mínimo, 2 partículas. Né? Então, uma partícula só não tem energia potencial. Né? Mesma coisa, energia potencial gravitacional, quando a gente calcula ali, né, lá em mecânica, você tem aqui um corpo que tem massa m e está uma altura h em relação ao solo. Né? Então, a gente admite que o solo é zero, né? A energia potencial aqui no solo é zero, né? E a energia aqui, ó, você pode imaginar o ponto I aqui como sendo o solo e o ponto S como sendo aqui. Então, a energia aqui em cima, que a gente chama de U, é quem? É mgh. Né? Então, a definição de energia potencial sempre está atrelada a um ponto de referência. Sempre é assim na física. Então, o ponto de referência aqui para corpos que estão na superfície da Terra é o solo, né? Nível do mar, vamos dizer assim. Né? Mas você estiver analisando corpos, né? Por exemplo, eu falei da interação Terra-Lua, né? Então, Terra-Lua, o ponto de referência é o quê? É no infinito, porque a gente sabe, né, pela lei da gravitação de Newton, que U de R é G, M1, M2, dividido pela distância entre elas. Então, quando é que U vai a zero? Se você fizer R tendendo a infinito aqui, tá vendo? Então, isso aqui se anula. E aqui vai ficar o denominador uma quantidade muito grande, no infinito isso aqui vai tender a zero. Já por essa definição aqui, ó, usando agora o solo como referência para corpos que estão aqui no campo gravitacional da Terra, o adequado para aqui, ó, o é zero quando o quê? Quando o H é zero, né? Então, por isso que você usa aqui o solo como referência, quando o H for zero. Tá? E sim, aí voltando ao caso, a sua dúvida é o potencial ou a energia potencial, João? A segunda dúvida é o potencial. O senhor usa lá o potencial. Tá, então é o seguinte, aí ok. Então essa é a energia potencial elétrica entre as duas partículas, tá? Carregadas. Dessa situação aqui. Depende da distância entre elas, né? Aí se eu perguntasse a você, qual é o potencial que a partícula 1 está gerando aqui no ponto R? Então, pela definição, vai ser quem? Vai ser a energia potencial dividido pela carga de prova, né? Que é Q2.
Lembra que eu peguei um objeto carregado, aí eu disse, ó, o potencial é igual ao campo elétrico. Existe aqui, ó, na região entre a carga. Então, a carga está gerando, ó, em cada ponto aqui, um potencial elétrico. Então, dependendo da distância que eu tiver aqui, na mesma situação do campo elétrico, eu posso calcular o potencial. Lá a gente fazia assim, a gente dividia a força pela carga, lembra? Então, a força que a carga experimentava e dividia pelo valor dela. Aqui, ó, é uma maneira análoga, só que a minha força aqui é a energia potencial. Então, você divide a energia potencial pela carga, considerando 2 como uma carga de prova, tá vendo? Então, qual é o potencial que 1 está fazendo aqui, ó, no ponto P? Então, você divide o U pelo valor da carga 2. Ó. Quando você divide isso aqui por Q2, ó, morre esse Q2 aqui, ó, né? Então, vai ficar V1 igual a 1 sobre 4πε0, Q1 sobre R. Então, esse R aqui, ó, é a distância dela até o ponto que eu quero saber. Q2 pode estar ali ou não. Tá vendo que o resultado aqui independe do valor da carga, Q2, que cancelou, ó, essa conversa? Então, esse potencial existe ali independentemente da carga estar ali ou não. Se você pegar aqui em unidades, ó, energia é joule, né? Se você pegar aqui a dimensão, né, do potencial. Energia aqui é em joule e o valor da carga é em coulomb. Você divide joule por coulomb e vai dar o volt, né? Então, lembre-se, a diferença entre energia potencial, que é isso aqui, que existe para o par de partículas, ou 3, se eu colocar um Q3 aqui, ou um Q4, foi o que eu fiz na aula lá. Né? Aí você tem o potencial de tudo isso aqui, a energia potencial. É a energia que está guardada ali, armazenada. Tá? Já o potencial elétrico é um potencial que existe para uma partícula só, independentemente se a outra está lá ou não no ponto. Tá? E aí a diferença é essa. Tá? E a energia potencial aqui, ó, vai dar em joule, né? Em joule. Quando você divide pela carga, vai dar joule por coulomb, que é o volt. Tá? Aí se eu perguntasse a você, então se o potencial depende da carga, 2 também gera um potencial aqui em 1, não gera? Também gera. Qual seria o potencial de 2? V2. Seria a energia potencial entre eles, que é essa expressão aqui, dividido pelo valor agora de Q1. E Q1 agora é a carga de prova, né? Eu estou analisando agora o potencial que 2 está fazendo aqui, ó, nos pontos, né? Aí você divide e vai dar 1 sobre 4πε0. Quem vai cancelar agora aqui é Q1, né? Q1 por Q1. E Q2 sobre R. Acho que eu tirei a sua dúvida, João. Não é isso? Sim, sim, ficou bem mais claro. Tranquilo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, a vantagem de você trabalhar nesse formalismo, né, de potencial, é porque, ó, se vocês observarem, potencial é uma grandeza escalar, né? Isso tudo é número, né? Já quando você trabalha com campo elétrico, força, né, são vetores. Então, além de você determinar a intensidade, o módulo dele, você tem que saber a direção e o sentido. Tá? Então, essa é a vantagem de você trabalhar com a formulação de potencial, né? Ok? Então, bora lá. Não mais dúvidas? Se tiverem, vocês abram aí o microfone, que eu não tô vendo o chat. Então, vamos lá, vamos começar o exemplo 1 aqui. Então, sejam
3 partículas. Q1 mais 2 microcoulombs. Q2 igual a menos 3 microcoulombs. E Q3 igual a mais 6 microcoulombs. Dispostas cada uma nos vértices de um triângulo, nos vértices de um triângulo equilátero de lado A igual a 5 centímetros. Deixa eu ajeitar aí. Conforme mostra a figura abaixo. Calcula o potencial elétrico no baricentro do triângulo. Então, observação. As partículas estão no vácuo. Então, pego aqui um triângulo aqui. Vou colocar aqui, ó. Cada uma está no vértice, né? Então, vou botar aqui. Vou botar aqui. E outra está aqui. Né? Então, lembrando sempre que eu exagero só para enxergar a situação, né? São partículas, a rigor isso aqui seria um ponto mesmo, né? Um ponto aqui no vértice, né? Então, aqui, cada uma está no vértice. Aqui um, tanto faz, né? Eu poderia colocar aqui um, que dois, que três, em qualquer lugar aqui, porque como o triângulo é equilátero, os 3 lados são iguais, né? Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Né? E aí, ó, o problema, ele pede para você
calcular o potencial no baricentro do triângulo. Tá? Então, o que seria o baricentro do triângulo? Alguém lembra aí o que seria o baricentro? Ixi, não. Tem alguma coisa com o meio do vértice, né? Ligando ao ponto. É o ponto de equilíbrio, se eu não me engano, é o ponto de encontro das medianas. Isso, exatamente. Dois Quem foi que terços da falou aí? altura? Eu, Sim, eu quem? Vitor. Ah, Vitor. Ah, Vitor. Oi, alguém falou aí? Alguma garota falou aí? Seria 2 terços da altura? Isso, exatamente. Então, acho que vocês viram muito isso, né? Vocês, principalmente da engenharia, quando vão calcular centro de massa, né? De objetos. O pessoal da física também, né? Lá na parte de mecânica também, na parte de centro de massa. E o pessoal da engenharia calcula mais, né? Quando vê na parte de mecânica vetorial, né? Mecânica para engenheiros. Então, o baricentro, vamos dizer que é o centro geométrico, né, da figura. Se você, por exemplo, pegar um corpo com distribuição uniforme de massa, né, o baricentro ele está ali no centro de massa, né, para um corpo. Na verdade, o centro de massa está coincidindo exatamente com o baricentro, né. E aqui, não, no caso do triângulo equilátero, né, a definição, vamos dizer, a definição de baricentro, na verdade, ele é matemática, né, geométrica. Né, não tem nada a ver com centro de massa, enfim. O centro de massa, às vezes, coincide com o baricentro, tá? Mas nem sempre isso acontece. Tá? Então, ó, o que seria o baricentro, então? Né? Aí você pega cada vértice aqui, ó, e puxa uma reta, né, que vai até o ponto médio do lado, né, oposto aqui ao vértice, né? Então, você faz isso para cá, né? Aqui, ó, você faz para cá, né, até o ponto médio, e essa retinha, ela faz 90 graus com o lado também, tá? Aqui, e essa você passa do outro lado ali. Tá? Então, a intersecção, ó, quando eu digo que ela passa no ponto médio, é porque divide o segmento em duas partes iguais, né? Então, esse pontozinho aqui, do meio, né, é o que a gente chama de baricentro, né? Geralmente se usa a letra G, né? G. Né? Então, G é o baricentro. Tá? Baricentro do triângulo. Então, para para o triângulo equilátero, né, você pode demonstrar isso aí, né, se vocês tiverem curiosidade, colocar até no Google aí, aparece a demonstração, né, é bem simples. Né? Então, aqui, como ele divide aqui em partes a mediana, né, essa reta que a gente chama de mediana, né, então, como ela divide em partes iguais, né, os lados, né, então, por exemplo, esse lado aqui é A sobre 2, né, isso aqui é A sobre 2. Mesma coisa para cá, para cá, para cá e para cá. Então, você pode mostrar, ó, eu vou pegar só essa do meio aqui, tá? Então, você pode mostrar, né, que ele divide, né, sempre assim, aqui, se você chamar isso tudo de altura do triângulo, né, você chamar isso aqui de H,
né, a altura do triângulo, para cá e aqui para cá, né? Esse tudo aqui eu chamo de H. Você pode mostrar que esse pedacinho maior aqui, ó, ele é 2/3 da altura, né? E esse pedacinho aqui, o que falta para 1 é 1/3 da altura, né? Esse pedacinho aqui, ó. Então, vou até apagar aqui. Não sei se vai confundir ou não vai, enfim. Mas ficou claro aí, né? Então, você pode mostrar que esse pedacinho aqui é 2/3 da altura, esse pedaço maior aqui, ó. E esse pedacinho aqui é 1/3 da altura, tá? Você pode mostrar isso facilmente. De maneira que quando você soma aqui, né, 1/3 com 2/3 vai dar o próprio H, né? E para os outros lados também, ó, se você pegar, ó, esse pedacinho maior aqui é 2/3 também da altura, né? E esse pedacinho menor é 1/3, como também para cá, ó. Tá? Então, você tem uma situação simétrica aqui, né? Para qualquer lado isso vale, né? Esse pedaço maior aqui é 2/3 de H e esse menor é 1/3 de H. Tá? Então, o seguinte, eu estou querendo saber o potencial no baricentro aqui em G, né? Então, para que eu saiba, né, o potencial, né, eu tenho que saber a distância da partícula até o baricentro, né? Que nesse caso aqui, ó, as três têm a mesma distância, né? Que é justamente quem? 2/3 de H, né? Então, 2/3 de H é a distância né, das partículas até o ponto G, não é G, do baricentro, né? Só que o probleminha, ele não deu a altura do triângulo, né? Ele deu o lado, né? Que normalmente é o que se dá do triângulo, é o lado do triângulo, tá? Mas aí, ó, você pode achar essa altura facilmente aqui, né? Como é que eu faço? Em termos do lado. Pode aplicar Pitágoras aí também para descobrir a altura. Né? Exatamente, né? Eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Então, considere, ó, esse triângulo. Se você quiser aqui, eu faço de outra cor, né? Eu posso fazer de vermelho, esse triângulo aqui. De verde. Preto. Então, considere, ó, esse triângulo aqui, ó. Fazer de vermelho. E esse aqui. Tá? Estou destacando aqui em vermelho. Ok? Isso é um triângulo retângulo. Né? Aqui o ângulo 90 graus. Né? Então, um lado aqui, ó, esse aqui maior é H. O outro, um cateto, né? Na verdade, é esse H. O outro cateto é esse aqui, ó, é A/2. E a hipotenusa é o A. Tá? Então, como é que fica aqui por Pitágoras? Então, fica... Vou colocar aqui Pitágoras. Então, fica hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, né? H ao quadrado mais A/2 ao quadrado. Não é isso? Então, fica, eu estou querendo descobrir quem é o H, né? Em termos do lado. Então, fica H² igual a A²
menos esse termo aqui, que é A² sobre 4. Então, quando você faz aqui, ó, A² menos A² sobre 4 dá 1 menos 1/4, né? 3/4, né? Então, fica 3/4 de A². Então, se você tirar a raiz aqui, ó, dos dois lados, o seu H vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Fica a raiz em cima, a raiz embaixo, e raiz de A² é A. Né? Portanto, aqui, ó, a minha distância, né? Das partículas até o ponto, né? Essas três distâncias aqui, que é 2H sobre 3, né? Desculpa, 2/3 de H, né? Que é essa aqui. Que é essa aqui também. 2/3 de H, né? Vai ser 2/3 de quem? De H, que é raiz de 3 sobre 2 vezes A. Não é verdade? E aí, como é que fica? Ó, cancelo 2 com 2. Raiz de 3 sobre 3 vezes A. Então, essa é a distância, né, em termos do lado, que a gente vai usar para calcular o potencial. Né? É a distância das partículas até o baricentro. Tá ok? Alguém for com alguma dúvida nessa parte, quer perguntar? Tranquilo, professor. Então, bora lá. Então, se vocês lembrarem lá da aula, o potencial, ele também, né, ele obedece ao princípio da superposição, né? Potencial total é a soma dos potenciais individuais, né, de cada partícula. Tá? Então, chama o potencial no baricentro, que é o ponto G. Eu posso chamar assim, ó, V em G vai ser V em 1, V de 1, né, mais V de 2, mais V de 3. Né? Aí, quem seria o meu V de 1? V de 2 e V de 3. Né? Então, V1 é quem? É 1 sobre 4π epsilon 0. Né? Eu vou chamar de K. Lembra que K é 1 sobre 4π epsilon 0. Tá? 1 sobre 4π epsilon 0. Então, V1 vai ser K, Q1 sobre, vou chamar R1, a distância de 1 até o ponto, até o baricentro aqui no meio. Tá? Que a gente sabe que é a mesma distância de 1, é a mesma distância de 2, que é a mesma distância de 3, que foi essa que a gente encontrou aqui. Tá? Então, o que vai mudar, né, como a distância é a mesma, o que vai mudar é só as cargas, né? O valor das cargas aqui, ó, que são diferentes. Tá? Então, observação, o potencial, ó, você tem que levar em consideração o sinal da carga no cálculo, né? Porque você pode ter um potencial positivo ou um potencial negativo. Então, para Q1 é 2 microcoulombs, né? Então, você fica com... Eu vou substituir o K, ó, lembra que K é 1 sobre 4π epsilon 0, que é 9 vezes 10 elevado a 9, né? Newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Então, fica 9 vezes 10 elevado a 9. A carga é 2 microcoulombs, né? Então, 2 vezes 10 a menos 6, dividido por R1, que é raiz de 3 sobre 3 vezes A. E A, aqui, ó, 5 centímetros, né? Que é o lado. Então, fica raiz de 3 sobre 3 de 5 centímetros, né? 5 vezes 10 a menos 2 metros. Ok?
Então, quando você faz essa continha aí, quem tiver com calculadora, quiser conferir aí, sempre é bom, 6,23 vezes 10 elevado à quinta volts, né? Unidade potencial é o volt. Tá? Mesma historinha para V2. Né? V2 só muda o valor da carga Q2, né? Fica 9 vezes 10 elevado a 9. O valor de Q2 é menos 3 microcoulombs. Aí você carrega o sinal aqui também. Então, fica menos 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância dela até o baricentro, né? Que é a mesma distância que a gente encontrou. As três distâncias são iguais. Né? Então, raios de 3 sobre 3, vezes 5, vezes 10 a menos 2. Se você fizer essa continha aí, vai dar menos 9,35 vezes 10 a menos 5 volts. E por fim, V3, né? K, Q3, R3. Que é aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. Q3 vale 6 microcoulombs, então fica 6 vezes 10 a menos 6, dividido por raiz de 3 sobre 3, vezes 5 centímetros. Se você fizer aí, vai dar 1,87 vezes 10 elevado a 6 volts. Ok? E aí, ó, finalmente, quem vai ser o potencial no baricentro? Portanto, VG, que é V1 mais V2 mais V3, né? Vai ser igual a 1,56 vezes 10 elevado a sexta volts. Tá? Esse é o resultado final. Tranquilo aí, pessoal? Sim, de boa. Então, quem falou no chat aí, eu não estou vendo. Só vou ver se eu tirar aqui da tela. Deixa eu ver aqui. Então, bora lá para a próxima, né? Acho que deve ter alguém copiando aí. Só um minutinho, professor. Tá ok. Espera. Termine de copiar. Por mim, tá de boas. Pode trocar. Certo. Mais alguém quiser que eu espero, viu? Copiar aí. Tô copiando, professor. Tô já terminando. Beleza.
Terminei, professor. Por mim, pode passar. Obrigado. Certo. Mais alguém? Então, bora lá. Exemplo 2. Então, esse exemplo é um exemplo de como você calcula o potencial a partir do campo, tá? Então, lá na aula, vocês viram, né? Quem assistiu, quem não assistiu vai ver ainda, que eu posso calcular o potencial elétrico a partir do campo. Tá? Se eu conhecer o campo elétrico, eu calculo o potencial, ou vice-versa. Se eu conhecer o potencial, eu posso calcular o campo, né? Que em tese, é mais fácil, né? Você calcular o potencial primeiro, que é uma grandeza escalar, né? E aí, a partir do potencial, você calcula o campo, que é uma informação, vamos dizer, mais completa, né? Porque o campo é um vetor, né? Além de um módulo, a gente sabe a direção e o sentido, tá? Então, podemos fazer os dois caminhos, tá? O primeiro exemplo eu vou fazer aplicar aquela expressão de calcular o potencial a partir do campo. Então, é isso aqui. Então, campo elétrico é dado pela expressão é igual a bx3 de chapéu, onde B igual a 2 kV por metro quadrado. Determine a diferença potencial a gente chama geralmente de DDP, diferença de potencial entre o ponto x igual a 1 metro, colocar assim, ponto em x igual a 1 metro, x1, né? Estou chamado de x1 igual a 1 metro, e o ponto x2 igual a 2 metros no vácuo. Qual desses pontos está em um potencial maior? Então, vou desenhar aqui a situação. Você está em uma dimensão, né? O problema se torna mais fácil. Né? Aqui está o eixo X, né? Então, suponha aí uma direção X no vácuo. Aí você tem dois pontos aqui, um X1, ponto X1 e um ponto X2. Tá no vácuo, né? E aí, ó, eu quero saber quem é V2 menos V1.
ou seja, a diferença de potencial entre 2 e 1. Então, ponto 2, coordenada x2, e 1, coordenada 1. E o ponto x1 de coordenada 1 metro, né? E aí a segunda pergunta é: em que ponto está um potencial maior? Tá? Então, bora lá. Ó, em geral, né? Em geral, né, a gente demonstrou essa expressão, né, nas aulas, né? Nós vimos que, se eu quiser saber a diferença potencial entre dois pontos, né, quaisquer, V2 menos V1, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular esse integral aqui, ó. Eu tenho que integrar, né? Eu estou indo do ponto 1 ao ponto 2, né? Ponto 1 ao ponto 2, de quem? De E escalar dl, né? Ó, se eu pegar aqui um ponto 1 e um ponto 2, eu posso ir por qualquer caminho, né? Que eu queira, né? Por aqui. Então, o que é que essa integral está calculando? Ela está calculando, né? Você pega, se você está indo de 1 para 2, né? Você pode escolher esse caminho aqui que eu desenhei, né? Então, você, por exemplo, aqui nesse ponto, o seu DL está apontando para cá, né? Ele sempre é tangente à curva, tá? Então, ele era para apontar mais retinho aqui, né? Deixa eu fazer assim. Uma coisa mais estranha. Então, por exemplo, suponha aqui esse caminho, tá? Então, se eu pegar aqui, eu estou indo de 1 para 2. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, nesse ponto, né? Então, o meu DL é um elemento de linha aqui, ó, que está no caminho que eu estou percorrendo. Ele sempre é tangente ao caminho, no ponto que eu estou analisando. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ele é tangente à curva. DL. Tá? E o meu E pode estar apontando para qualquer lugar, né? Eu suponho que ele está apontando para cá, meu E. Tá? Então, suponha que nesse ponto, ó, o E e o DL, eles façam um ângulo θ. Tá? Em cada ponto, esse ângulo vai mudar, né? Se eu pegar esse ponto aqui, vai mudar. Tanto o E como o DL. Tá? Se você fizer o produto escalar dele aqui, vai ser EDL, escalar DL, né? DL, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Então, o que essa integral está calculando, né? É esse EDL. EDL. Ficou feio aqui. Deixa eu falar. EDL, cosseno de θ, né? Para todos os pontos aqui, ó, de 1 até 2. Então, quando você calcula esse produto escalar de E com DL, né, de 1 a 2, né, soma tudo isso na integral, você está calculando a diferença de potencial entre o ponto 2 e o ponto 1. Né? Que, né, por definição, né, não depende de caminho, já que o trabalho é o mesmo. Tá? Vale para a energia potencial como para o potencial elétrico também. Tá? E aí, você pode escolher qualquer caminho, né? Então, dado o formato do campo, o campo, ele está dependendo só de x, ó. Tá vendo que ele depende só da coordenada x? E
E esse B é uma constante, ó. A dimensão dela, ó, é quilovolts por metro elevado à quarta, né? Por quê? Porque quando você multiplica aqui, ó, quilovolts por metro, ó, B, né? Vai ficar quilovolts por metro à quarta vezes x elevado à terceira. X é em metro, então fica metro à terceira. Então, corta o 3 com esse aqui, sobra 1. O resultado é quilovolts por metro. Tá? Ou seja, o campo aqui, ó, o resultado vai dar em quilovolts por metro. Se vocês lembrarem novamente da aula, e eu até comentei na aula passada, a unidade de campo elétrico pode ser tanto em volt por metro, como em newton por coulomb. São duas unidades equivalentes. Tá? E o campo aqui, ó, ele é simples, porque ele está apontando, ó, só na direção x, ó, ele só tem componente em x. Tá? Então, essa integral vai ficar fácil, porque eu vou calcular o produto escalar de E com dE apenas na direção x, ó. E ele dá os valores de x aqui que você tem que calcular, de onda até onda. É de x igual a 1, aqui, até o ponto x igual a 2, aqui, tá? No eixo x. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que aqui, ó, a gente vai ter que escrever DL, né? Quem é o vetor DL aqui, que é o elemento de linha? Nesse caso aqui é um caso geral. Mas eu estou no eixo X, ó. O meu DL é um vetor, né? Que está apontando, que está aqui em cima, né? Ele está aqui em cima. Eu só estou exagerando assim para a gente enxergar, né? Então, lembra, ele é uma quantidade infinitesimal. Na prática, ele é muito pequeno, né? Se fosse para desenhar mesmo aqui a escala dele, ele teria que ser bem pequeno mesmo, né? A gente não conseguiria enxergar aqui. Então, ele vale quem, né? Aqui, ó. Então, DL é um elemento de linha que está na direção X. Então, você pode chamá-lo simplesmente DL, como você está indo de 1 para 2, né, o caminho que você vai percorrer é de 1 para 2, da sua integral aqui, ó, né? Então, ele está apontando para o crescimento de x. Então, vai ser dx é o tamanho dele, e em que direção ele está apontando? Para a direção positiva de x. Tá? Então, esse é o caso de uma dimensão. Se você tivesse um caso de 3 dimensões, né, por exemplo, aí você escreveria seu elemento de linha aqui, ó, em termos de dx, dx e dz. Tá? Dependendo da situação que você tivesse. Okay? E o seu campo também poderia ser assim, né, ou ter aqui, ó, componentes que dependeriam de x, de y ou de z. Tá? Poderia ser um caso mais geral, mais complicado. Tá? E aí, como é que vai ficar esse meu V2 menos V1? Né? Ó, a gente sabe que V2 menos V1, então, logo, meu V2 menos V1 vai ser a integral do ponto 1 até o ponto 2, né? Na verdade, isso aqui tem um sinal negativo, tá, pessoal? Que eu esqueci aqui, ó. Tem um sinal negativo. É menos a integral, tá? Então, vai ficar menos a integral, né? De quem? Ó, eu estou aqui, ó, o meu é quem? BX3, né? Ó, você coloca ele aqui, BX3 e chapéu. Escalar quem? O meu DL, né? Mas o meu DL, ó, é DX e chapéu. Aí você está integrando aqui em x, né? Ó, claramente apareceu o elemento dx, né? Que a gente só está em uma dimensão. Aí você vai integrar de onde? O caminho que você está percorrendo é de onde para onde? De x1 até x2. Pronto, a partir de agora é só matemática, né? Então vai ficar menos, ó, b é constante, sai da integral, aí fica integral, ó, i chapéu com i chapéu dá 1, né? Então vai ficar uma integral simplesmente de x elevado a 3 dx. Né? De onde até onde?
x1 vale 1, então você vai integrar de 1 até x2 vale 2, até 2. Agora ficou fácil, né? Então fica menos b. Integral de x à terceira vai dar x à quarta sobre 4, né? X à quarta sobre 4, de onde até onde? De 1 até 2. E aí você vai aplicar agora os limites de integração, né? Vai ficar menos b, né? Que multiplica... O primeiro limite é 2 elevado à quarta sobre 4, menos o outro é 1 elevado à quarta sobre 4. Tá? Isso aqui vai ser quem? Menos b, menos b, e multiplica, ó, 2 elevado à quarta sobre 4 vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 dividido por 4, dá 4, né? Então, fica 4 menos 1 quarto. Que é igual a menos 15 sobre 4, né? Você tira o mínimo aqui, dá menos 15 sobre 4, que multiplica b. Né? Ó, isso tudo é V2 menos V1. Aí, quando você substitui B, ó, fica V2 menos V1. O seu B, ó, vale 2 kV aqui, ó, por metro elevado à quarta, né? Esse B. Aí, quando você multiplica, né, fica menos 15 sobre 4 vezes 2 kV, né? Vezes 2 kV. Eu não escrevi aqui, mas esse resultado aqui, ó, vai dar metro elevado à quarta, tá? Ó, como isso aqui tudo está em metro, né? Então, vai carregando tudo aqui, ó, metro elevado à quarta. Né? Aí, metro elevado à quarta e metro elevado à quarta, cancela. Então, fica só o quilovolt. Tá? Então, 30 sobre 4 vai dar V2 menos V1 igual a menos 7,5 kV. Esse aqui é o resultado. Então, a diferença de potencial entre 2 e 1 vai dar menos 7.500 volts, né? Que é 7,5 kV. Tá? E aí, qual desses pontos está em um potencial maior? Né? A segunda pergunta. Então, eu vou responder a segunda pergunta aqui no meio. Tá? Esse quadradinho aqui. Então, qual dos dois está no potencial maior? Então, como, ó, V2 menos V1 igual a menos, né? 7,5 kV. Então, ó, V2 menos V1 deu menos 7.500 volts, tá? Então, qual é o ponto que está no potencial maior? Ficam aí. Ó, eu fiz V2 menos V1 e deu um número negativo. Quem é maior dos dois? V1, né? Então, V1. Ó, se você isolar aqui, ó, V1 vai ser V2 mais 7,5, né? Kilovolts, concorda? Passei o V1 para cá e o V2 para lá, ou seja, que é maior do que V2. V2 mais 7,5 kV, que é maior que V2.
né? Portanto, V1 é maior que V2. Ou seja, X1 está em um potencial maior que X2. Certo? Tranquilo, pessoal. Vocês entenderam aí? Tranquilo, tranquilo. Então, essa DDP, quando eu falo DDP, diferença potencial, é, por exemplo, essa da nossa tomada, né? A gente que mora aqui no Nordeste é 220 volts, né? Então, 220 volts é a diferença potencial entre um buraquinho e outro, né? Como agora a gente tem a do meio, né? A do meio é só para o aterramento, né? do material eletrônico. Então, está ligado ao aterramento, tá? E aí, só que a nossa corrente é alternada, né? Tem uma pequena diferença aí. Às vezes o do aterramento não tá ligado a nada, né, professor? Ah, é. Você coloca só a capinha, né? E você não pode confiar, né? Principalmente as casas mais antigas, né? Que não tem aterramento, né, na rede elétrica. Mas aí a gente vai discutir muito, né? A gente vai discutir essas coisinhas, esses detalhes desses circuitos lá na frente. Né? Quando é que você tem aterramento, quando é que o que é corrente contínua, né? O que é corrente alternada. Né? No nosso caso aqui, a DDP, né? Essa DDP, que é a diferença potencial entre os dois orifícios, né, da tomada, os dois extremos, né, de um lado do outro, ela fica oscilando, tá? Uma hora um buraquinho está no potencial 0, o outro 220, o outro 220, 0, né, e fica oscilando. E tem uma frequência aí para essa oscilação, né, que é 60 Hz, né, 60 ciclos por segundo. Então, essa é a corrente alternada, né? Se a gente não tivesse corrente alternada, lembra da primeira aula que eu falei aquela parte histórica, né, do eletromagnetismo? Aí eu falei, no final, eu falei de Nikola Tesla, né? Nikola Tesla foi o precursor da corrente alternada. Então, é a maneira mais eficiente de transmissão de energia, né? É a corrente alternada, de modo alternado, né? Porque você perde muito menos energia por efeito Joule. A gente vai ver isso, que seria efeito Joule, né? Que é o aquecimento do fio, né? Você perder energia em forma de calor, né? Chamado efeito Joule. Todo mundo copiou? Sim, professor. Ok, então vamos fazer a saideira. Saideira a gente vai fazer o contrário agora. A gente vai calcular, a gente sabia o campo aqui, né? E agora a gente vai, e achamos o potencial, na verdade, a diferença do potencial entre dois pontos. E agora a gente vai fazer o contrário. A gente tem o potencial e quer descobrir quem é o campo elétrico. Né? O resultado o resultado esperado é o contrário
da integral, né? Então, ó, se eu calculei potencial a partir do campo usando o integral, eu vou calcular o campo, né? Sabendo o potencial através de uma derivada, né? Então, já que um é o contrário da outra, então você calcula o campo através da derivada do potencial. Então, veja como é mais fácil, né? A gente vai fazer agora o exemplo mais fácil, que é derivar, né? Derivar sempre é mais fácil. Então, em geral, a gente tem duas facilidades, né? De usar, de você calcular o que a gente vai fazer agora, né? Calcular o campo a partir do potencial, né? Primeiro que o potencial é mais fácil de ser calculado, como eu já falei, né? Porque ele é uma grandeza escalar, né? E segundo, porque conhecendo o potencial, basta fazer uma derivada, que também é mais fácil de fazer do que uma integral, né? Que foi o que a gente fez aqui. Essa aqui foi bem simples, né? Mas, em geral, você pode ter uma integral trigonométrica, pode ter qualquer tipo de integral, dependendo do problema, tá? Então, essa é a grande vantagem, né, da formulação do potencial, né, do potencial elétrico. Então, bora lá fazer esse exemplo. Então, exemplo 3. Um objeto carregado gera ao seu redor no vácuo um potencial elétrico dado pela função ó, V de x, y e z igual a ax quadrado y mais bz ao quadrado, onde A é igual a 3 volts por metro cúbico e B é igual a 2 volts por metro quadrado. Então, só lembrando, ó, essas constantes, as dimensões delas são assim, porque quando você multiplica aqui, ó, o resultado tem que ser volt por metro, tá? Então, por exemplo, lá, ó, A é 3 volts por metro cúbico. Então, você coloca aqui 3 volts por metro cúbico, ó, eu tenho um x ao quadrado, que é em metro, fica metro quadrado por metro, metro cúbico, sobra só volt, né? Então, o resultado tem que ser em volt, que é o potencial. A mesma coisa aqui, ó. B, ó, a dimensão de B é volt por metro quadrado. Por quê? Porque a dependência aqui da distância é metro quadrado, você multiplica aqui, ó, cancela metro quadrado, sobra volt também. Tá? E aí, ó, x, y e z são coordenadas do espaço cartesiano, né? Sistema cartesiano.
calcule, ou escreva, calcule o vetor campo elétrico no ponto 2 metros, 3 metros, 1 metro. Tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, o espaço cartesiano, né? Não precisaria nem desenhar isso aqui para você resolver essa questão, né? Mas eu vou apenas ilustrar aqui a ideia do problema, né? Para a gente entender. Vamos supor aqui que seja seu Z, aqui seu X, aqui o seu Y. Ao contrário aqui. Deixar eu... X, o Y e o Z. Tá? E o objeto está carregado, está aqui no meio. Em algum lugar aqui, né? Exemplo aqui no... Posso colocar ele aqui no meio, tá? O seu objeto carregado, né? Aqui, na origem. De maneira que está o objeto carregado. Na origem, obviamente, quando x for 0, y for 0 e z for 0, o potencial vai dar 0, né? Então, ele está na origem do sistema aqui, tá? Meu objeto carregado. Objeto. Tá? E aí, ó, em qualquer ponto que você quiser aqui, ó, ao redor dele, né? Qualquer ponto que você quiser aqui, né? Você pode calcular o potencial elétrico que ele está gerando ali no espaço. E esse potencial IC a priori que é dado dessa maneira aqui, ó. Dadas as coordenadas x, y e z, né? Você calcula o potencial em qualquer ponto que você quiser. Né? E aí ele quer saber, né? Na verdade, qual é o campo elétrico no ponto de coordenadas 2, 3 e 1. Quer saber isso aí. Ou seja, se eu pegar um pontozinho aqui, ó. Aqui, né? Eu vou marcar aqui um ponto aqui, tá? X igual a 2. Seja aqui, ó. X igual a 2 aqui. Né? X igual a 2. Y for 3. Né? Estou considerando cada quadradinho desse como 1, né? Como 1 metro. E o Z igual a 1. Tá? Então, suponha que o Z igual a 1 aqui. Tá? Então, esse ponto seria onde? Né? Deixa eu apagar aqui esse número aqui. Então, esse ponto seria onde? Né? Então, você pega aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Esse ponto seria aqui, né? Então, quem seria o potencial aqui, ó? Né? Desculpa, o campo, né? Campo elétrico.
Eu conheço o potencial, mas eu quero saber quem é o vetor campo elétrico aqui, tá? Nesse ponto. E aqui, lembrando que esse verdinho é o meu objeto, né? Carregar. E aí você tem que lembrar a aula, né? Que está gravada lá. E a gente demonstra também, né? Que o meu campo é dado dessa maneira, no espaço cartesiano, lembra? Ele tem a componente x, né? Eu vou usar o i, né? Ao invés de x chapéu. Então, vai ficar o i mais o y j mais o componente z do campo na direção z, né? Que é o vetor unitário k, né? E aí, ó, cada componente dessa é dada por quem, por exemplo? A componente x, ó, é menos a derivada do potencial em relação a x. Mesma coisa para y e para z, ó. Componente y é menos, isso é uma derivada parcial, tá? Derivada de v com relação a y. E a componente z vai ser quem? Menos a derivada de v com relação a z. Tá? Então, qual é a diferença aqui da derivada parcial para a derivada total, né? Que seria assim, por exemplo, dv dx, né? dv dy, dv dz. É porque essa minha função é uma função que depende das três variáveis, né? Ó, depende de x, de y e de z. Então, quando eu faço uma derivada parcial em relação a uma variável, as outras duas são consideradas constantes. Tá? Como a gente vai fazer agora. Então, quem é o meu dv dx? Ó, derivada parcial. Vai ser menos d dx, né? De v, né? Que é quem? Que é ax quadrado, y, mais bzatc. Ou seja, vai ser menos, ó, derivada parcial com relação a x, você deriva considerando y e z como constantes. Tá? E a e b a gente já sabe que elas são constantes, né? Tá? Aqui a vírgula, são constantes. Tá? Então, ó, quando a derivada pega no primeiro termo aqui, ó, só quem não é constante é o x quadrado, então a derivada pega nela. Né? Então, as outras são constantes, tanto a como y. Né? Então, como é que fica aí? A derivada de x quadrado vai ser 2x, né? Então, vai ficar 2axy. Né? Eu repeti o a e o y, que são constantes. E 2x foi porque é a derivada aqui, né? Do x quadrado. Aí, quando a derivada agora vai pegar no segundo termo. Ó, no segundo termo só tem constantes, né? B é constante e Z é constante para x, né? Para a derivada parcial. Então, a derivada do segundo termo é zero. Então, não temos derivada no segundo termo. Tranquilo aí? Eu estou online, estou? Vocês estão por aí? Tá sim, professor. A gente ouve. Certo. Vamos agora ver, ó, para a segunda derivada agora, com respeito a y. Então, vai ficar menos d dy, de ax quadrado, y, mais bzatc. Ou seja, vai ser menos, ó, a derivada agora pegando no primeiro termo, né? Eu estou derivando agora com relação a y. Então, tudo que não for y é constante. Então, ó, ax quadrado, ó, é constante, né? Então, a derivada pega só em y. A derivada de y com respeito a y dá 1, né? Então, eu só repito aqui a constante que está multiplicando, né? Que é a x quadrado. Aí, para o segundo termo agora, ó, derivada com relação a y de bz terceira. Ó, só tem constantes aqui, a derivada vai ser zero. Então, só fica menos ax quadrado. Ok?
Analogamente para Z, então vai ficar menos D dz de quem? De ax quadrado y, né? Mais bztc. Estou repetindo aqui só para visualizar melhor. Então, vai ficar menos aqui já, né? Ó, d dz de ax quadrado y. Não tem nada que tenha z aqui, tudo é constante derivada da zero. Aí vamos para o outro termo agora. D dz de bz terceira. Então, b é constante, né? Aí z terceira dá, a derivada de z terceira dá 3z elevado ao quadrado. Então, fica 3bz quadrado. Né? Repetir o negativo, repetir o b que é constante, derivada de z terceira dá 3z quadrado. Ok? Tranquilo aí, né? Logo, ó, meu campo elétrico, meu vetor campo elétrico, eu já descobri. Então, portanto, né? Vou assim. O meu campo elétrico, ó, eu sei meu campo elétrico em qualquer ponto aqui que eu quiser. Ó. Se eu souber as três, se você me der qualquer coordenada aqui, né, qualquer x, y, z, eu digo a você quem é o meu campo elétrico. Que é quem? Ó, quem é a componente x dele? Menos 2axy, né? Em chapéu, mais componente y dele, menos ax quadrado, j, e a componente z dele aqui, ó, que a gente calculou, menos 3b, z quadrado, k. Ó, esse é o campo para qualquer ponto que você quiser. Tá? Só que eu especifiquei, ó, eu quero o campo elétrico nesse ponto aqui, ó. Aí agora ficou fácil, né? Basta você substituir, ó, onde tem x aqui, né? Você substitui por 2, aqui é o y e aqui é o z, né? Onde tiver x, você substitui 2, onde tem y 3 e o z por 1, né? Que são as coordenadas do ponto aqui. Não quero saber. Ah, então, para o ponto em questão, que é 2, 3, 1, né? 2 metros, 3 metros e 1 metro. Você substitui, né? Fica E igual a menos 2. Ó, eu vou só colocar as unidades aqui para vocês verem, ó, como vai sobrar só em volt por metro. A constante A vale 3 volts por metro cúbico. Então, fica 3 volts por metro cúbico vezes aqui, ó, xy, né? Ó, o x é 2 e o y é 3. Ah, x é 2 e y é 3. Então, fica 2 metros e 3 metros. Né? Na direção x, né? Onde o vetor unitário é y. Né? Aí, mais, menos, ax quadrado. O A é 3 volts por metro cúbico. Né? Então, vai ficar 3 volts por metro cúbico. Vezes x ao quadrado, ou seja, vezes 2 metros ao quadrado, né? J. E a componente z, ó, menos 3bz quadrado. Ó, o B é 2 volts por metro quadrado. E o z vale 1. Então, vai ficar mais, menos, 2 volts por metro quadrado, vezes z, né? Que é 1 metro. Z quadrado. É z ou é z quadrado? Cadê?
2 volts por metro quadrado. Escrever aqui, pessoal. É ax quadrado isso mais bz quadrado. Então, corrijam aí, tá? Isso tudo aqui é ao quadrado. Estava estranhando aqui. Quadrado, quadrado. Nos dois primeiros aqui, ó, como a derivada foi 0, não modifica o resultado aqui. Tá? Mas nessa segunda aqui, ó, fica bz quadrado. Aí, quando você deriva, fica 2z, não é? Fica 2z. Não é. Então, aqui fica 2bz, tá? Então, façam aí essa correção. Que aqui eu estava, não sei porquê, né? Eu estava enxergando z a terceira aqui, mas é z quadrado. Aí vocês fazem essa correção aí. Aí, de maneira que o campo aqui, ó, vai ficar menos 2 bz, né? Menos 2bz. Menos 2bz. Pronto, aí agora sim, né? Que eu estava estranhando aqui, as unidades iam dar errado, né? Então, fica menos 2bz, né? Então, fica menos 2... Cadê? B vale 2, então fica menos 2. Aqui, ó. Vou colocar aqui menos 2, vezes B, que é 2 volts por metro ao quadrado, vezes Z, que é 1 metro, né? Agora sim. Então, ó, aqui já cancela, ó, 1 metro com metro quadrado, ó, fica volt por metro. Aqui é a mesma coisa, ó, vai ficar metro quadrado, metro cúbico, né? Cancela aqui, sobra 1, e aqui cancela, né? 1 metro quadrado. Né? Aqui também, ó, metro com metro, aqui sobra só metro embaixo, né? De maneira que fica tudo volt por metro. Então, o resultado, ó, aqui vai ser, ó, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. Menos 36 volts por metro, menos 36 volts por metro, direção X, né, mais menos 12. Eu poderia até colocar para fora aqui, né? Menos. Vai ficar tudo componente negativo, né? Os componentes do campo elétrico. Menos 36, menos 3 vezes 4, né? Porque ficou ao quadrado aqui, dá 12. Então, fica 12 volts por metro. J. E aqui negativo também, menos 4, né? 2 vezes 2, 4 volt por metro. Na direção que faltou, né? O vetor unitário é K, né? K. Então, tá aqui, ó, o que a gente queria, né? O campo elétrico, né? O vetor campo elétrico no ponto, né? De coordenadas x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 1. Tá? Tranquilo aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, professor. Precisa um pouquinho mais de atenção, né, mas sem dúvida. Claro. Tá, então lembrando, né, recapitulando aqui, tem alguém copiando, estão copiando ainda, né? Se quiserem, eu volto aqui para o primeiro,
Vocês deixaram de copiar alguma coisa aqui? Posso deixar aqui nesse slide mesmo? Eu copiei já, professor. Só se a Tá. galera quiser. É. Eu tirei foto, por mim pode passar. Tá, ok. Aqui E Oi. quanto à dúvida, eu acho que acaba ficando mais claro esse assunto do que os outros que a gente estava trabalhando aí. Acho que geram menos dúvidas Esse assunto em relação aos outros que a gente estava trabalhando. Esse está ficando mais claro, mais... é Sei. mais fácil de visualizar, né? Uhum. É porque Esse assunto vai cair na prova? Não, isso aqui já é o da segunda, né? Teoricamente. Já é... Da prova é até Lei de Gauss, né? Até a aula 3. Lei de Gauss. Tá, então só recapitulando aqui, ó. Se eu souber o potencial para achar o campo, eu derivo, né? Que foi o que eu fiz aqui, né? E se eu quiser saber o potencial conhecendo o campo, eu integro, né? Foi o que eu fiz aqui. Tá? Sempre um contrário do outro. E aí, o mais fácil é fazer isso aqui que eu fiz, né? Tanto é mais fácil você chegar nessa expressão aqui, que a gente já sabe, né, de antemão aqui, né? Mas, em princípio, você poderia pegar lá uma distribuição contínua, né, que fosse complicado, né, calcular o campo a partir diretamente fazendo aquela integral, né, que a gente fez, partindo em pedacinhos, calculando o campo de cada pedacinho, integrando, né, é mais fácil você fazer para o potencial. Então, o potencial você faz mais fácil, porque não é um vetor, um grandeza escalar. E descobrindo o potencial, que é essa expressão aí, você só faz derivar, né? E projetar nas direções, que foi o que a gente fez aqui, né? Aí você acha o campo, né? Então, a gente sempre definiu, né? Fez as definições e foi achando ferramentas, né? Para chegar aquilo ali, né, sem precisar de tanto trabalho, né? Um exemplo é a Lei de Gauss. Ok? Então, vocês querem fazer mais algum comentário? Não? Já pode encerrar, então. Então, bora lá. Só fazer aqui, eu vou parar. Para a apresentação.